Estabelecer uma análise crítica sobre jogos nos permite entender como jogos evocam respostas intelectuais e emocionais nos jogadores. Então vamos lá. Essa é uma frase que basicamente descreve o que é game design e principalmente a importância da gente pensar jogos, da gente estudar jogos, da gente imaginar regras, estabelecer ideias para jogos. Você vai ter isso com os designs mais tradicionais, design gráfico, coisas do tipo. Você vai ter várias regras de respiro, de posicionamento, que são coisas que servem para a gente guiar a nossa ideia do que é um bom produto de tal coisa. E bom, a ideia de a gente pensar game design é pensar em regras, em métodos que fazem um bom jogo. Uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer para começar a pensar nisso, e pensar em métodos, pensar em coisas sobre jogos, é tentar estabelecer o que é um jogo. E isso na sua forma mais bruta possível. Tentar definir em que momento uma experiência começa a virar um jogo. E para isso a gente precisa ter bem definido na nossa cabeça o que é um jogo. A gente vai estar usando o Regras do Jogo, Fundamentos de Game Design, o volume 1 apenas, que é a parte principal em que eles vão te explicar o que é um jogo. Acho que deve estar aparecendo. Deixa eu conferir aqui. Definindo o que é um jogo. Sem mais delongas, então, vou trazer aqui a frase que delimita o que é um jogo. Um jogo é um sistema no qual os jogadores se envolvem em um conflito artificial, definido por regras, que resulta em um resultado quantificável. Vamos lá, vamos dissecar essa frase, pedacinho por pedacinho. Um jogo é um sistema. Um sistema tem regras, ele tem uma estrutura, se pensar. Ele não é algo simplesmente jogado e algo muito aberto. Quando você pega um jogo físico pela primeira vez, você vai atrás do manual para saber o que você pode fazer naquele mundo. Num jogo digital, você segue o tutorial, você sai apertando os botões. Você sempre tenta buscar os limites do que você pode ou não pode fazer naquele mundo, buscando assim o sistema daquele mundo, no qual os jogadores, muito importante isso aqui, é algo óbvio, mas que não pode passar desapercebido, que um jogo tem jogadores. Um jogo, para andar, ele precisa das ações do jogador. Isso também entra um pouco com a parte do integradas. Com a parte do integradas. Por mais que a sua ação seja andar para frente, a sua ação tem que importar para aquele jogo. Depois a gente vai começar a pensar em questões de opções que você pode fazer, se a sua decisão realmente importa ou não no jogo. Isso não faz parte da estrutura básica do que é um jogo, mas é importante pensar que um jogo, para andar, precisa de jogadores dando o comando. Se envolvem em um conflito artificial. Aqui a gente pode começar a ter umas dúvidas e umas ideias um pouco diferentes dessa parte do conflito artificial. Ah, mas se o jogo envolve uma aposta na vida real, ou se envolve dinheiro, um jogo de cassino, uma coisa assim, deixa de ser um jogo por estar envolvendo dinheiro, por estar envolvendo uma coisa real? O conflito artificial do jogo, a gente não está falando da aposta depois do jogo, ou das ações resultantes do que aconteceu no jogo, fora do jogo. Você faz um acordo de passar a aceitar aquelas regras, e agora sim, o conflito artificial que você viveu vai gerar resultados na vida real. Mas o conflito do jogo em si, ele é artificial. Ele é uma regra nova que existe no seu mundo, que passa a existir temporariamente no seu mundo. Existe todo um conceito de círculo mágico, né? Que é o momento que você passa a jogar um jogo e de repente todas as regras dele passam a ser as regras do seu mundo atual, né? Você se coloca naquele círculo mágico, você passa a viver aquelas regras, e depois você sai desse círculo mágico e você volta a viver as regras do mundo. Mas enquanto você está jogando, o conflito que você está se colocando é artificial, definido por regras, já falamos disso, que resulta um resultado quantificável. Vou botar MMO na tela, ó. Pá, pá, pá. O resultado seu tem que ser quantificável, você tem que conseguir ver e entender o seu resultado. Se você ataca o inimigo, você tem que ter alguma resposta, algum feedback, a sua ação tem que ter um resultado quantificável. Isso aqui eu tô falando na versão micro, né? Que é literalmente a sua ação tem que ter uma reação instantânea. Mas essa parte aqui é que as coisas que você faz e você decide no jogo, elas têm que ter um desfecho no final do jogo. Então, se você jogou bem o jogo, você ganhou. Se você jogou mal o jogo, você perdeu. São resultados quantificáveis baseados nas coisas que você fez, nas ações que você teve. Ah, mas um walk simulator de terror em que eu ando de um lado para o outro e tomo susto. Você está andando para frente e você está tomando susto. Você está agindo e você está tendo um resultado quantificável das suas ações. Se isso é um bom exemplo de um bom jogo, Walking Simulators começam a entrar naquela coisa de tipo, putz, tô agindo, tô interagindo, tem regras, tem coisas, mas
as minhas ações meio que quase não importam, né? Não existe lugar diferente. E daí a gente começa a pensar que o Walk Simulator são jogos, mas talvez sejam jogos ruins, pensando nisso. Mas bom, a ideia aqui era a gente tentar traçar e estabelecer essa ideia, tá ligado? Do que é um jogo. Um jogo é um sistema no qual os jogadores se envolvem em conflito artificial. Tem que ter um conjunto de regras para você, pessoa ou um grupo de pessoas se envolverem num mundo fechado e artificial, que é definido por regras, e que as ações que você faz tem que ter um resultado quantificável. Seja no micro, de você andar e ver o feedback do seu personagem andando, você apertar um botão e você ver o ataque, quanto na escalada maior do jogo, de você passar por várias fases e finalizar o jogo. Comentário sendo feito durante a edição desse vídeo, por favor, deixa um like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, faz todas essas coisas para me ajudar nessa jornada de criar um canal para conversar sobre jogos. E é isso. Valeu. Muito obrigado por estar aqui. Uhul!